Da continuidade, mais um estudo da nossa revista Lições de Sabedoria. E hoje o nosso tema está lá na página 23. Sabedoria divina em todo lugar. Nos últimos capítulos apresentados aqui pelos professores, foi sabedoria na vida cotidiana, sabedoria clama, ou seja, todos esses elementos que foram falados até aqui é muito semelhante um ao outro, só muda a área. E o livro de Provérbios ele vai trazer hoje para a gente algumas lições de sabedoria dos sábios. E espero que possa estar abençoando a vida dos irmãos. Provérbios 22 é o capítulo base. Provérbios 22, versículo 17. Diz assim, Provérbios 22, 17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares do teu coração e os aplicares todos os teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca dos conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a sua vida. E aos que despojarem, não te associes com o iracundo. Não te associes com o iracundo, nem antes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e assim lances a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, porque se não tens com quem pagar, por que arrisca perder a cama debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre o pérfido. Aqui tem alguns ensinamentos para a gente sobre a sabedoria divina em todo lugar. Eu queria trazer uma introdução sobre o que é o livro de Provérbios. Os meninos conversaram, já trouxeram algumas coisas. E Provérbios, eles servem para podermos entender a sabedoria e o caminho da vida de forma clara e objetiva. Ele nos ensina a caminhar com menos erros, de uma forma mais leve e mais prática. Provérbios não é nenhum livro de autoajuda, como muitos acham por aí, nem receita de bolo testada. É uma verdade bíblica que, experimentada pelo próprio autor e dando certo em suas vidas, as escreveu. E tem dado certo na vida de quem tem lutado para colocar em prática. O livro de Provérbios é o 20º livro do Antigo Testamento. É um dos livros poéticos e sapienciais da Bíblia. Quem não sabe o que é livros sapienciais, vou trazer para você
Os livros sapienciais da Bíblia são um conjunto de livros que abordam temas relacionados à sabedoria e que trazem a experiência e a cultura do povo de Israel, como por exemplo, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico e Cântico de Salomão. A palavra sapiencial vem do latim sapientia, que significa sabedoria. Os livros sapienciais são considerados a base da sabedoria do povo de Israel e são vistos como orientações para o bem viver. Tem a finalidade de transmitir sabedoria e conhecimento através da experiência acumulada ao longo da vida. No livro de Provérbios podemos refletir sobre esses assuntos que tocam diretamente em nossas amizades, em nossas vidas, trabalho, família, relacionamento, dinheiro, caráter, saúde e dentre outros assuntos que o livro de Provérbios aborda. Esses outros temas são refletidos através da sabedoria divina de Deus. Hoje, eu irei trazer 5 conselhos desse livro para a gente. Ou seja, conselho de sabedoria à luz da palavra. E vale lembrar que sabedoria é diferente de inteligência. Talvez você esteja pensando que é muito inteligente, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode ser muito inteligente e não ter sabedoria. Assim como você pode nem saber nem ler e nem escrever, mas você é uma pessoa sábia. Sabedoria quer dizer o que nós temos realmente com Deus. A sabedoria do mundo, ela é uma que eles se vangloriam hoje em dia. O cientista, ele se vangloria muitas das vezes. Porém, se nós sem Deus, para que a sabedoria? A sabedoria de Deus, ela é muito mais importante. Você pode ter sabedoria e pode ter inteligência, não tem nada de errado nisso. E é muito bacana quando a gente conversa com pessoas inteligentes. Mas não é só disso que se trata. E o primeiro conselho que eu queria estar trazendo para a gente está no versículo 22 e 23. E ele diz assim: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que despojam. Hoje em dia a gente tem sofrido bastante, hoje em dia não, né, sempre, mas vou falar do meu tempo, em vermos a sociedade hoje querendo tirar vantagem de todos, de tudo e de todos. E o que me deixa mais surpreso é quando a sociedade ela quer tirar vantagem, principalmente daquelas pessoas que têm baixo grau de entendimento, ou quando ela realmente não tem nenhum recurso, ela é pobre, ela não tem nenhum recurso. As pessoas hoje estão dando golpe em aposentados, sempre existiu e ainda vai continuar existindo. Pessoas que de fato só ganham um salário mínimo. E elas, de fato, muitas das vezes, passam batido pela nossa justiça. Muitos não são nem descobertos. Mas o Senhor ele deixa bem claro: não roubes ao pobre. É um conselho que o sábio dá. Não roubes ao pobre. Ele está te dando um aviso. Só porque ele é pobre. É porque a gente acha que o pobre não tem a quem recorrer. A gente acha que o pobre ele não tem, de fato, se nós formos olhar na nossa mente humana, quem esse homem vai recorrer? Quem essa pessoa vai recorrer? Se ela é muito pobre. Mas o sábio ele dá um conselho: não roubes ao pobre, porque ele é pobre. Nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que despojam. A palavra do Senhor ela é bem
reta. Aqueles que tirar vantagem ou roubar o pobre, quem irá defender é o próprio Senhor. Então o sábio ele dá esse primeiro conselho para a gente, para que nós sejamos honestos. Ele trata aqui o nosso caráter, porque às vezes nós vemos vantagem em certas situações ou em certas pessoas e acabamos nos virando para aquela situação e achando que aquilo ali ninguém vai recorrer. Mas o Senhor, Ele deixa bem claro: não roubes ao pobre, porque Ele defenderá. Na nossa introdução da revista, ela fala sobre alguns temas como finanças, trabalho e justiça. São os 3 temas ideais que nós iremos abordar. São tão importantes para a nossa vida que são abordados em várias passagens da Escritura. Isso acontece porque o Espírito sabe o quanto é difícil nos portarmos com sabedoria nessas áreas. Quais são as áreas? Finanças, trabalho e justiça. Na lição de hoje, vamos explorar um pouco esses conceitos. Vamos explorar um pouco com o estudo das próximas coleções. Que Deus nos auxilie nessa tarefa. Eu estava querendo entender o que seriam essas coleções aqui. Eu estava achando que era outros livros, que outras coleções da revista. Mas os versículos que ele expôs aqui embaixo. Nós não vamos ler todos. E como é difícil hoje o cristão, não estou nem falando da pessoa que vive no mundo, o cristão, ter uma vida reta nas finanças. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar a essas pessoas? Eu parei para perceber que de fato, hoje, existe muito cristãos que estão presos a dívidas, muitas das vezes dívidas impagáveis, até mesmo a agiotas, correndo risco de morrer por causa da falta de sabedoria. Famílias são destruídas hoje por causa das finanças. Quando eu casei, eu ouvi de uma pessoa, falou assim para mim, que a gente acha que o casamento é só amor. Amor, de fato ele é, mas não só amor, é um conjunto de coisas que tem no casamento. E uma das coisas hoje que, além do adultério, que destrói mais casamentos hoje, é a vida financeira do casal. Muitos casais hoje estão se separando por falta de sabedoria da vida financeira. Às vezes o casal não é nem pobre, mas ele não tem sabedoria para poder administrar o que vem em suas mãos. E esse é um caso muito importante que nós devemos nos atentar, nos orientar e buscar ajuda se necessário, porque a vida financeira, de fato, ela mexe muito com o lar do casal. Um outro tema que nós iremos trabalhar é acerca do trabalho. Ele vai aqui nos orientar, o sábio ele vai dizer aqui sobre o trabalho também. A gente vai ler na revista. E o trabalho, quando nós estamos desempregados, nós viemos fervorosamente para a igreja para buscar o Senhor. Estou usando esse termo, me incluindo, até que o Senhor nos arruma uma porta, até que o Senhor abre uma porta de emprego. E no início é tudo maravilhoso. No início você vem aqui e dá testemunho. No início você vem aqui e continua ali sendo fiel, dando seu dízimo, dando sua oferta, até que esse trabalho se torne uma pedra de tropeço no seu ministério. E a revista vai falar sobre isso também. E por último, a justiça. Se de fato nós estamos vivendo em justiça. Mas qual justiça? A justiça de Deus ou a nossa justiça? Existe uma grande diferença.
E na página 24 da revista, nós vamos iniciar aqui na parte A, que está escrito novamente o dinheiro. Novamente o dinheiro. Diz assim, lá no segundo parágrafo: certamente pais piedosos se preocuparão com a vida financeira patrimonial de seus filhos, mas precisam fazê-lo dentro da cosmovisão cristã. Se a preocupação de Salomão nessa área era tal que ele enfatiza no princípio de suas coleções de provérbios, é porque há uma relação íntima entre trabalho, contentamento e perseverança nos caminhos do Senhor. Lembre-se, a preocupação do sábio nessa coleção é para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Ele confirma isso. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Ou seja, para mim e para você. Ele enfatiza isso. E diz mais adiante em Provérbios, está lá em Provérbios 19. Aí diz: não sabe lidar biblicamente com o dinheiro pode trazer a pessoa enfraquecer na fé. E de fato, a gente, como eu falei antes, a gente vive uma vida com Deus nas alturas, vive uma vida com Deus constante, e muitas das vezes, quando a nossa esperança não está no Senhor, não está em Cristo, nós não temos essa confiança plena no Senhor, a nossa fé ela corre um grande risco de ser abalada. A gente passa por dificuldade, a gente passa pelo vale, como muitos dizem, mas quando a nossa esperança está no Senhor, a dificuldade vai vir, vai passar, e a gente vai permanecer com a fé inabalável. E olha o que diz mais adiante: há pessoas que dão tanta atenção ao trabalho e que pode receber dele, há pessoas que dão tanta atenção ao trabalho e o que podem receber dele, que desprezam o culto do dia do Senhor ou as programações da igreja. Muitos cristãos evitam se envolver no trabalho da igreja porque não tem tempo. Não estamos falando de ativismo religioso, mas engajamento justo e lícito. Isso é uma coisa que a igreja no todo hoje passa. Não é só aqui no Jardim Ulisses, não é só em Nova Iguaçu, não é só na igreja que eu frequentava. Como eu já disse, a gente arruma um trabalho, o trabalho ele é lícito, mas quando aquele trabalho de fato ele nos extingue da igreja, no dia do Senhor, tem uma coisa de errado nisso. Nós devemos orar. Ah, Leandro, mas eu preciso trabalhar, eu sei da dificuldade que eu passo, eu imagino, mas o Senhor jamais Ele vai nos dar algo a ponto de tirar nós da presença dele. Eu mesmo vim do trabalho agora, acabei de chegar em casa. Eu cheguei em casa, joguei uma água para fora, tomei banho e, pela graça de Deus, estou aqui. Mas o trabalho, ele não pode me paralisar. Eu teria causa justa de poder descansar, mas o nosso culto ao Senhor, ele precisa ser pregado. A nossa presença junto com a membresia da igreja precisa ser continuada. E hoje nós precisamos só de um pequeno detalhe, de uma pequena desculpa para não vir à igreja. E é por isso que a igreja hoje está vazia. Quando eu digo vazia, não é somente aqui não, é vazia no todo. Porque pessoas hoje estão buscando algum recurso, alguma desculpa, simplesmente para poder dar alguma desculpa para Deus para não estar na presença dele, hoje em comunhão com os irmãos na igreja.
e é triste. E diz mais adiante, no B, antes do B, eu vou ler o segundo conselho que o sábio dá, que está lá no versículo 24 e 25 de Provérbios. O segundo conselho do sábio: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim relances a sua alma. Essa instrução que o sábio nos dá é simplesmente para nós pararmos, pensarmos com quem nós estamos nos associando. Muitas vezes nós achamos que estamos andando com pessoas boas, mas sem frutos. Nem sempre aquilo que parece ser bom é. Aquela árvore da figueira, de longe ela parecia ter frutos, ela tinha folhas, mas quando o Senhor chegou perto dela, ela não tinha frutos, e o Senhor lançou fora. Esse é um pequeno exemplo que o sábio nos dá. Tudo que esses homens eles nos orientam em Provérbios, eles tiveram alguma experiência e passaram por isso. Salomão, como nós sabemos, foi um homem que ele foi o homem mais sábio da face da terra, retirando Jesus. Ele foi o homem mais sábio, e ele escreveu os 3 livros da Bíblia. Um que é o Cântico, os historiadores falam que é o primeiro livro, e ele estava na sua juventude. E você pega o linguajar de Salomão, é muito diferente do linguajar do Salomão que fez o Eclesiastes. Tem um livro que eu já li, que é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Ele, naquela época, ele serviu para mim. Foi um livro que me ajudou um pouco naquela época. Hoje não está fazendo muito sentido, porque a gente vai estudando, a gente vai lendo algumas coisas, mas teve proveito para mim. E ele falava sobre essas 3 fases de Salomão: Salomão de Cântico, Salomão de Provérbios e Salomão de Eclesiastes. Então, aquele homem, apesar de ser o mais sábio, ele viveu de tudo que ele poderia viver. E é por isso que ele deixa alguns conselhos. Provérbio não é só Salomão que escreve, apesar de ser Provérbio de Salomão. Os sábios, como esse Provérbios 22, é o sábio, a gente não sabe qual é o sábio, mas Salomão considerava como sábio. E ele diz mais adiante, no versículo 25: para que não aprendas as suas veredas e assim lances a sua alma. Nós estamos acostumados a andar com pessoas e às vezes você não faz o que ela faz, porém a gente acaba se tornando fruto do meio, e é muito difícil a gente conseguir discernir isso. Eu andava, quando eu era mais novo, com amigos que era bacana comigo, mas eles faziam coisa errada. E quando a gente costuma dizer que o carro do doce passa, aquele pessoa boa que está ali no meio, ela vai junto também. E graças a Deus eu tive a sabedoria naquela época de conseguir me afastar. E infelizmente aqueles amigos hoje não estão entre nós mais. Então, realmente é o que o sábio fala, para a gente ter cuidado com quem a gente anda, para que nós não venha relançar a nossa alma. Na revista, na parte B, aqui na página 25, lá embaixo,
vou lá em cima mesmo, uma grande preocupação, lá no primeiro parágrafo, que o sábio tem, é com a vida social do filho, no que diz respeito à sua alimentação. Salomão ensina ao seu filho como se comportar à mesa diante de pessoas que têm autoridade. Pode parecer que esses provérbios estejam distantes do nosso convívio social, mas a sabedoria divina continua trazendo instrução quando a aplicamos corretamente. Usando a linguagem vivida, Salomão ensina que os crentes são marcados pela moderação. Aqui há tanto o ensino sobre honrar a autoridade, que é visto em toda a Bíblia, quanto sobre evitar a glutonaria, que é o pecado. O contexto sugere que o filho está diante de comidas e alimentos maravilhosos, e é exatamente por isso que ele precisa manter o autocontrole. O Walker diz que as iguarias do governo testam a índole do indivíduo, não servindo apenas para alimentá-lo. Eu teria vários exemplos para falar sobre essa frase de Walker, um exemplo bem recente nosso, só que eu vou preferir usar o exemplo de Daniel, porque é bíblico e é mais sensato. O Walker ele fala sobre as iguarias que o governo nos testa, nos oferecendo a índole do indivíduo, não servindo apenas para alimentá-lo. E muitas das vezes nós somos testados de fato com o que o governo nos oferece, o que as pessoas nos oferecem, e nem tudo é alimento. O próprio Senhor Jesus, ele foi testado quando ele estava com eu creio que ele estava com uma extrema fome, e ele foi testado, e após ele passar por toda a tentação, a palavra de Deus diz que os anjos o serviram. Daniel é outro exemplo, que o governo também ofereceu diversas iguarias para ele, só que ele não se contaminou com as iguarias que o rei ofereceu. Nós precisamos sim nos policiar, nós precisamos sim, a palavra nos ensina. Tudo que acontece tem na palavra, contém na palavra e subentende na palavra. O sábio nos lembra que fazemos tudo diante de Deus e que em nossos relacionamentos sociais, por vezes tão comuns e banais como almoçar, jantar, devemos buscar a glória de Deus, não somente nossas satisfações pessoais. Tudo devemos colocar nas mãos do Senhor. E às vezes nós pecamos, às vezes eu pego com isso. Tudo que nós pegamos, ou fazemos, ou comemos, necessitamos colocar nas mãos do Senhor. Sem Ele não conseguiríamos nada disso. A coleção 4 é a mais curta de todas, localizada em Provérbios 24, do 23 ao 34. E essa coleção eu queria estar lendo aqui, foi Provérbios 23, porque a gente vai continuar e vai entender as próximas passagens. 23, versículo 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio nele se alegrará. Olha isso, o pai do justo. Quem gerar um sábio nele se alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a quem te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradam dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a lei.
Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e teu coração falará perversidade. E o 34 diz: serás como o que se deita no meio do mar, e como os que se deitam no alto do mastro. Provérbios aqui, o sábio está nos orientando para tomarmos cuidado. No início ele fala sobre a boa criação do filho. Aquele pai que sabe criar, que procura criar o seu filho nos caminhos do Senhor. Estava vendo um vídeo sobre o pastor de Clay falando sobre o trabalho dos pais. É um dos ministérios mais árduos hoje, é o ministério dos pais, em criar os seus filhos. Porque, principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Então, desde o berço, desde do início, além das orações que elas são essenciais, fundamentais e importantes, já no ventre, também a partir do momento que a criança vem ao mundo, nós precisamos sim falar da palavra de Deus para ela, para que ela cresça nos caminhos do Senhor, para que ela ouça. Ela pode até futuramente se desviar, mas a boa palavra foi pregada, e se ela tem propósito, se ela tem algo com Deus, ela retornará para o Senhor. E ele diz mais adiante, aqui após o provérbio 24, 23 a 34, seus ensinos abrangem duas esferas extremamente importantes na vida: justiça e trabalho. Usando um contraste, Salomão deseja demonstrar como agem os juízes retos e injustos. Os verdadeiros filhos de Deus amam a justiça e detestam tribunais criminosos. Quando os juízes e legisladores do mundo chamam o bem de mal e o mal de bem, estão na verdade rebelando-se contra Deus e o seu ungido, que é o rei, o legislador de toda a terra. Quando, por um outro lado, promove a justiça, cumpre a sabedoria divina da terra. Então, não é somente para aqueles homens hoje que estão transformando aquilo que é errado parecer certo. Não é somente para os juízes que estão julgando a causa de um criminoso e estão falando que não há crime. É também para nós que julgamos aquilo que de fato está errado fazer parecer certo. E nós precisamos também nos policiar, porque quando nós cometemos uma boa justiça, nós estamos cumprindo a sabedoria divina do Senhor. Então, não é só para eles, é também para nós. Trabalho e preguiça, a parte B. E ela diz: ninguém em sã consciência pode tentar diminuir a importância do trabalho e dos frutos gerados por ele na vida de uma família. Se, por um lado, Salomão instrui seu filho a lidar de forma correta com o dinheiro, por outro lado, ele enfatiza que o trabalho e seus frutos são necessários à vida e que a prosperidade financeira é boa e desejável quando se tem contentamento e generosidade. Até nisso, Salomão, o homem mais rico da face da terra,
nos seus tempos. Ele fala que o trabalho não é tudo, mas também ele enfatiza por outro lado, para que nós tenhamos moderação. E ele fala assim, que a prosperidade financeira é boa e desejável. Quem não deseja ter uma prosperidade financeira? Todos nós desejamos. E não tem nada de errado nisso, como eu já falei no início. A nossa esperança necessita estar no Senhor. Tem muitas pessoas hoje que são ricas, mas ela tem a esperança no Senhor. Não tem nada de errado nisso, de ela ser rica. As pessoas hoje distorcem muito quando dizem que o rico não herdará o reino dos céus. O Senhor, ele trata isso de uma outra forma, do coração duro de muitos e a maioria dos ricos. Porém, ele não quer dizer que nós não possamos ser ricos. Ele nos enfatiza, coloque tudo nas mãos do Senhor. E um rico, ele pode ser muito bem sucedido, e ele pode viver sim na presença do Senhor e herdar o reino dos céus. E ele diz mais adiante: não há outro caminho bíblico para o sustento de pessoas, e a sabedoria divina adverte que a pobreza pode ser consequência de preguiça. Isso é um fato também muito importante, que a Bíblia já adverte isso. Porém, nós vemos muito isso hoje. As pessoas hoje querem que você procure emprego para ela, e se possível ela quer que vocês trabalhem até mesmo para ela, e elas não façam nada. E hoje eu costumo dizer, o que eu peço a Deus todos os anos é apenas saúde. Só isso que eu peço ao Senhor, e graças a Deus até hoje, até aqui, o Senhor tem me dado perfeita saúde. É isso que nós precisamos. O Senhor, ele fala que nós iremos trabalhar devido ao pecado, devido ao primeiro pecado. Nós viveremos do suor do nosso trabalho. E o Senhor, a palavra fala que o sol ele é para todos, tanto o rico quanto o pobre. O tempo que o rico tem é o mesmo tempo que o pobre tem. O tempo que são 24 horas para eles e são 24 horas também para nós. Então, nós precisamos também valorizar e procurar buscar. Muitas das vezes nós não temos um trabalho ou nós não conquistamos certas coisas por causa da preguiça. E o sábio ele nos adverte, Salomão ele fala, muitas das vezes ele adverte que a sabedoria divina adverte que a pobreza pode ser consequência da preguiça. Então, por favor, não sejam preguiçosos, não sejam, porque o Senhor ele é justo, ele jamais vai tirar de uma pessoa que está se esforçando, de uma pessoa que está trabalhando, estudando, para dar para você que se acha filho. Eu sou filho de Deus, então eu tenho todo o direito. Se você não colocar a sua cabeça sobre o sol, para trabalhar, para estudar, para buscar, muito provável de você só viver em lamentações. Então nós precisamos sim buscar, nós precisamos estudar, buscar melhoria, sem perder a essência. Nesse texto, Salomão não está preocupado com estruturas sociais, mas com a simples constatação que aqueles que trabalham com afinco e inteligência prosperam. O contexto é do trabalho no campo, na agricultura, que sem a intervenção humana para limpeza, plantio e sábia, jamais estará pronto para a colheita. A ênfase, portanto, é no sustento pessoal da família, pessoal e da família do filho. Temos aqui um princípio: nossos filhos não devem permanecer sendo sustentados por nós indefinidamente. Esse é um outro fator. Cada um pensa de uma forma, mas o que o sábio ele nos orienta para que nós não venhamos criar filhos que eles sejam
dependente de nós para sempre. Nós temos que criar nosso filho para que ele aprenda a ter a sua independência, aprenda a viver, a trabalhar, a estudar. E também temos muito isso hoje no nosso meio. Pessoas que ainda casadas ou até mesmo solteiras, vivendo junto aos seus pais. E não tem nada de errado em viver junto aos seus pais. A partir do momento que você trabalha, a partir do momento que você busca, a partir do momento que você contribui. Mas quando eu falo viver com seus pais, é uma pessoa que tem saúde e ela é já de idade e ela vive sendo sustentada pelos pais. Então, é esse tipo de advertência que o sábio está nos falando. Não tem nada de errado você morar com seus pais, a partir do momento que você seja um provedor, a partir do momento que você esteja ali ajudando seus pais, se você for solteiro. Então, nós precisamos atentar a isso. Eu preciso me atentar a isso, a criar o meu filho nos caminhos do Senhor, e para que ele venha entender o que é a vida lá fora, e não é um morango, como muitos acham. E estamos indo para o último conselho. Eu ia falar 5, mas como ele está aqui, e lá no versículo, Provérbios 22, ele fala assim, no versículo 26, o último conselho, tá? Para nós. Não estejas, versículo 26, não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens como que pagar, por que arrisca perder a cama debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a pedra. O Senhor, ele fala aqui sobre a nossa palavra. A palavra do homem, quando eu digo homem, ser humano, ela precisa ter valor. E principalmente a palavra do cristão. Não é legal nem esse lance de ficar emprestando, porque quando a pessoa empresta, a Bíblia fala que nós ficamos reféns daquele fato. Então, né, a esposa está rindo pra mim. Então, assim, é o que a palavra fala, não é o que eu estou falando. Mas, se existe uma pessoa de confiança e você se dispõe a pedir emprestado, ou até mesmo emprestar, vamos supor que você pediu emprestado, você precisa de fato cumprir com as suas palavras. Eu preciso de fato cumprir com as minhas palavras. Agora, porque ele fala, pois se não tens como pagar, por que arrisca perder a cama debaixo de ti? Então nós precisamos nos orientar quanto a isso. Às vezes nós vamos precisar pedir emprestado, às vezes nós vamos precisar emprestar, e dependendo da situação é melhor nem emprestar, é melhor dar, porque você não se aborrece. Então nós precisamos filtrar a quem nós emprestamos e também a quem nós pedimos, porque às vezes nós iremos correr risco de perder nossa cama. E perder a cama aqui significa muitas coisas. Muitas pessoas, quando devem, elas são expostas. E para a gente, principalmente para o cristão, ser exposto não é legal. Não é legal ninguém ser exposto, principalmente o cristão. Ah lá, o cristão está na rede social devendo. Tem muito disso. Então, meus irmãos, vamos nos policiar,
vamos buscar esse entendimento e vamos ter sabedoria. E ele fala aqui no 4, mais um rei sábio. Ele diz na revista: a coleção 5 inicia com os seguintes versículos: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Provérbios 25, 1. Provérbios 25, 1 diz: são também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A mesma revista. Não devemos desconsiderar a importância do rei Ezequias no Antigo Testamento. Ele é uma figura importante, pelo menos, em 3 livros bíblicos: Reis, Crônicas e Isaías. Sobre ele, mais espaço é concedido do que qualquer outro rei depois de Salomão. E a maneira como o reinado de Ezequias é descrito representa um ponto alto da história de Israel dentro da terra prometida. Ele foi responsável por grandes reformas espirituais do povo. Ezequias, portanto, segue os passos de Davi, o rei ideal de Israel, lembrando-nos que Deus sempre levanta homens fiéis para aplicar sua sabedoria. Ele foi responsável para liderar homens que pudessem resgatar a sabedoria divina no seu tempo, e certamente o fizeram para aplicá-la sobre si mesmo e sobre todo o povo. No entanto, Ezequias apontava para um rei maior e mais sábio do que ele. Sua disposição em reparar o templo, segundo Crônicas 29, 3, a disposição de ele reparar o templo lá de Jerusalém, relembra o ímpeto de Jesus em vê-lo restaurado. Com o sacrifício e entrega de sua própria vida, o Senhor Jesus é o rei que exerce domínio espiritual sobre o mundo, e principalmente sobre os seus súditos, que são orientados a demonstrar a sabedoria de Deus em sua vida no poder do Espírito Santo, ou no poder do Espírito. Então o Senhor, ele é responsável em nos orientar, ele é responsável em guiar os seus súditos, o seu povo. E jamais você verá um cristão que é liderado pelo Senhor ele ir contra essas orientações do sábio. Um cristão que ele vai pegar emprestado e não vai cumprir com seus compromissos. Um cristão que não vai praticar a verdadeira justiça. Então o Senhor, ele é responsável em nos orientar, como diz a palavra. E a conclusão nos fala: Salomão, com sua sabedoria, foi inspirado por Deus a assimilar e adaptar provérbios de outros povos para o bem do povo de Deus. Ele nos ensina como devemos nos conduzir nas mais diversas áreas da vida, como finanças, encontros sociais, trabalho e justiça, pelo poder do Espírito, confiando no único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a aplicação diz: faça uma lista com os ensinos práticos, aplicáveis à sua vida diária, presente no texto básico da lição de hoje. Disponha-se a praticar esses ensinos na dependência do Espírito, para crescer em sabedoria e glorificar ao Senhor. Amém? Então é o que nós devemos, de fato, procurar listar as nossas dificuldades, com quem nós estamos andando, o que nós estamos fazendo, para que possamos, de fato, ter uma vida reta e principalmente glorificar ao Senhor. Esse é o nosso objetivo aqui como cristão, glorificar ao Senhor. Oremos. Pai santo e amado,
Graças te damos, meu Pai, nesta manhã mais uma vez. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pelo Senhor ter nos orientado, deixado todos os ensinamentos na Bíblia, Senhor, através de homens, Pai, que também eram falhos, Pai, como nós, mas que buscavam viver, Pai, em santidade, que buscavam acertar, que buscavam ter uma vida reta com o Senhor. Senhor, muito obrigado por esses ensinamentos, meu Pai, sobre a nossa vida financeira, na qual pecamos muito, meu Pai, na qual nós distorcemos muitas vezes, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado também, Senhor, pelos ensinamentos através para a criação dos nossos filhos e futuros filhos, ó Pai, para que possamos ter sabedoria na criação, meu Pai, para que nós não venhamos criar pessoas dependentes de nós, ó Pai, e sim dependentes do Senhor. Antes de nossos filhos, ó Pai, ser, Pai, doutores, advogados, médicos, qualquer outra profissão, Pai, lícita que seja, Pai, eles precisam ser servos do Senhor. Então esse é o nosso maior objetivo aqui na terra como Pai, Senhor. Então precisamos, Senhor, buscar entendimento da Tua Palavra, para que possamos viver em retidão, Pai. Muito obrigado por esses ensinamentos, muito obrigado por essa revista, meu Pai, que tanto tem nos ensinado, e tanto tem, Pai, acrescentado em nossas vidas. Senhor, continua abençoando tudo que irá acontecer. Então, o culto que irá acontecer agora, logo mais, Senhor, abençoa o nosso pastor, Senhor, dê sua graça, permaneça com ele, Senhor, neste momento, para que possamos, Pai, aprender um pouco mais do Senhor e nos alimentar da Tua boa palavra. Senhor, muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.